alunos de Geografia do 6º ano. Quem vos fala é a professora Jeane. Iremos para o nosso último capítulo da unidade. Na verdade, já demos início no dia 9/6, com o tema Terra, Estrutura e Composição. Já estudamos a página 70 e já concluímos também a atividade da página 79 e 80. Iremos agora fazer uma pequena revisão da página 70, que fala sobre os tipos de rocha. O relevo da Terra é formado de rochas e que, por sua vez, são compostas de vários minerais, substâncias originadas por processos naturais que se encontram na litosfera, que tem uma composição química definida. Ainda que a maioria das rochas sejam sólidas, existem também as rochas líquidas, como o petróleo. Por sua formação, as rochas são classificadas em 3 grupos, que são elas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas, elas são vindas do núcleo da Terra, do núcleo do planeta. Ela é um material líquido e que é empurrado na direção da superfície e é expelida pelos vulcões. Com o lento resfriamento do magma, surgem as rochas intrusivas, que são rochas magmáticas que se originam ainda no interior do planeta, em consequência do lento resfriamento do magma, e que permite a formação de grandes cristais e lhe concede outro título, que é o rochas cristalinas. O granito são rochas ígneas de características intrusivas e é produzido longe do magma, onde se resfria com bastante lentidão, abaixo da superfície. Outra característica bastante interessante de se obter o granito é que essa rocha apresenta uma resistência acima do normal à ação do tempo e dos elementos erosivos que a agridem quando de sua presença na superfície. Outra rocha magmática é a extrusiva, ou exterior, ou vulcânica. Esta, ao contrário das intrusivas, solidifica-se rapidamente na superfície e depois de ser expelidas das crateras dos vulcões. Temos como exemplo o basalto. Rochas sedimentares. Essas rochas surgem a partir da erosão de outras rochas, cujos restos, os sedimentos, daí seu nome, foram transportados por rios, mares, ventos e pelos seres vivos, ou que sofreram reações químicas e físicas, intemperismo, formada pela capacitação de pequenas partículas de outras rochas. A rocha sedimentar resultam da erosão, do transporte e da deposição de minerais. No entanto, a água e o vento não carregam consigo apenas partículas de rochas. Levam também em sua passagem restos de plantas e animais que se juntam num processo natural aos sedimentos rochosos que foram desprendidos de seus lugares de origem, formando rochas e bacias sedimentares, num processo conhecido como litificação. A composição desses sedimentos é resultante da pressão que as camadas que vão se acumulando fazem sobre as que vão ficando na parte inferior. O ar e a água que conseguem se infiltrar pelos espaços entre os minerais contribuem decisivamente para o endurecimento dessa mistura. Já a cimentação resulta do preenchimento do espaço entre as partículas, colocado umas
as outras e ajudando o processo de compactação. Dos diversos tipos de rocha sedimentar, provavelmente os mais conhecidos são o giz e o xisto. O primeiro resulta na reunião das partes mais sólidas de microscópio, animais e plantas do mar. Já o xisto é formado pela mistura endurecida pelos processos do tempo, como lodo, lama, barro depositados junto pela ação da água e dos ventos. São os terrenos sedimentares onde se formam reservas de carvão mineral, petróleo, gás natural. Graças também a esse tipo de formação rochosa, o homem dispõe de reservatórios subterrâneos de água potável chamado de lençóis freáticos. Temos as rochas também metamórficas. As rochas metamórficas, do grego, aquela que muda de forma, nasce da transformação de outros tipos de rochas e sofre grande pressão e calor. As rochas metamórficas mais conhecidas são os mármore, calcário cristalizado, e o gneiss, que é o granito modificado. Os ciclos das rochas. Você já observou como as rochas parecem não mudar nunca? Porém, com o decorrer dos anos, elas sofrem grandes modificações. São os fenômenos que ocorrem e que alteram essa crosta terrestre. A erosão, intemperismos, transporte, sedimentação e ainda a ação dos elementos externos como o sol, a chuva, o vento, favorecem a transformação dessas rochas. A esse conjunto de transformação e mudanças damos o nome de ciclo das rochas. Existem também agentes modeladores externos. As formas de relevo terrestre mudam lentamente pela ação dos diferentes agentes externos: o vento, a água, o gelo, as mudanças bruscas de temperatura, os seres vivos, principalmente os seres humanos. Como vimos, a paisagem de forma pela ação dos agentes internos, porém ela é constantemente modificada pelos agentes externos que desgastam, destrói e constrói formas de relevo, modificando a superfície terrestre. Esse trabalho de modificação do relevo, que corresponde às diversas formas de crosta terrestre, como as montanhas, os planaltos, as planícies, depressões, dentre outros, é contínuo e incessante. Essas mudanças são realizadas através do processo de erosão e sedimentação. A erosão quebra e desgasta os materiais das zonas mais elevadas, que são transportados pelo vento, pela ação ou pelo gelo e se sedimentam nas áreas mais baixas. Dessa maneira, o relevo se transforma. As rochas se desagregam, quebram e se desgastam de diversas maneiras, pela variação brusca de temperatura, pela dissolução dos minerais, a erosão pluvial, fluvial e litorânea. A erosão é um processo natural que modifica o ambiente através do desgaste da superfície terrestre no decorrer do tempo. Só que a erosão, ao contrário do que se poderia pensar por essa primeira explicação, não acontece somente na superfície terrestre. As escavações feitas pelo homem e até por animais acabam movimentando as rochas também em camadas subterrâneas da Terra. A água é o agente erosivo mais importante nas zonas de clima úmido. Ela exerce sua ação erosiva de várias formas. Temos também a erosão pluvial. Essa erosão é provocada pelas chuvas que arrastam parte do solo para as áreas mais baixas da superfície, conforme a inclinação do terreno e a falta de cobertura vegetal. A ação da água da chuva pode ser ainda mais intensa e causar sérios prejuízos. Isso ocorre devido à velocidade que a água adquire, carregando pequenos pedaços de rochas e outros minerais.
provocando deslizamento e áreas habitadas. Existe também um tipo de erosão que é provocada pelos rios, que recebe o nome de erosão fluvial. Em seu curso, os rios escavam o leito, retirando também e transportando e depositando materiais, construindo e destruindo suas margens. É a mais intensa das erosões, pois arrancam os materiais rochosos nas áreas mais elevadas das montanhas. Os transportes sedimentam nas zonas mais baixas e os rios, portanto, com suas formas de relevo, como os barrancos, vales, cânions e as planícies. Constantemente, essas águas marinhas se chocam com o continente, destruindo e construindo as linhas da costa, modificando os litorais. O poder de erosão das ondas é chamado de abrasão marinha, e como resultado desse trabalho de destruição são formadas as falésias. As praias e restingas são formadas pelo processo de acumulação marinha, que consiste no trabalho construtivo das águas do mar de transportar partículas, sedimentos do interior do continente, sobretudo areia, e depositá-las paralelamente ao litoral. Bem, alunos, por hoje é só. Irei passar agora uma atividade para vocês. Respondam e enviem para mim. A primeira questão é: qual é a diferença entre rochas intrusivas e extrusivas? Segunda questão: descreva as principais formas de relevo e suas características. A primeira, plataforma continental, que é a letra A. Letra B, montanhas. Letra C, planalto. Letra D, serras. Letra E, planície. Letra F e última, depressões. Responda essas atividades e envie para mim. Bons estudos para todos e até a próxima aula. A nossa atividade se encontra na página 80 e 81.